nós paramos exatamente, o nosso último abordagem foi do 15, 1 Coríntios 9, do 15, e nós fomos até o 16. Porém, eu gostaria que nós lêssemos um pouquinho, aliás, do 16 não, nós fomos até o 23, para que você entenda o tópico seguinte, porque senão você pode ficar meio que aéreo. O porquê vem esse tópico aí, a partir do versículo 24. Vamos, versículo 15, Jonathan. Versículo 15, Paulo está fazendo a transição daquilo que ele comentou até o versículo 14, porque qual era o comentário? Era aquela questão de que o direito que ele como apóstolo tinha, o direito de ser sustentado, o direito de ter uma companheira o acompanhando, então todos os direitos que os demais apóstolos tinham. E ele vai e entra falando sobre aquela questão de que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. No versículo 15 ele diz, olha, mas eu não usei destas coisas, eu não usei de nenhuma destas coisas. Ou seja, Paulo, ele era um fazedor de tenda, ele trabalhava com as próprias mãos para o seu sustento. É claro que em alguns momentos, algumas igrejas de Filipe, ali como a de Filipe, ela participou no sustento dele, mas então no versículo 16 ele diz, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois a mim me é imposta essa obrigação. E ele diz, e ai de mim se não pregar o evangelho. Porém, ele diz que mesmo sendo uma obrigação, ele não fez ou não fazia por obrigação, mas ele fazia de boa mente, ou seja, de coração, fazia porque amava o que estava fazendo. E ele vai falar exatamente neste ponto para a transição do que nós vamos estudar hoje. Ora, se eu faço de boa mente, logo eu terei o prêmio. Mas se eu faço meramente porque eu sou obrigado a fazer, não terei prêmio algum. Aí entra o versículo 23. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. 24. É o nosso, nós comentamos até o 23. 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Antes, versículo 26, pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ou batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Bom, vamos lá. Parece que até Paulo está mudando o foco, mudando o assunto. Não, mas o assunto ele continua na sua progressão. Só que ele começa a trazer agora comparativos. E ele vai comparar agora a luta do evangelho, o esforço que nós temos na vida cristã, como um atleta, como alguém que vai combater em busca de um prêmio. Ele diz, primeiro ele diz, olha, aqueles que correm no estádio, claro, estava focando ali as corridas que era feita nas arenas ali de Roma e tudo mais. Ele diz, olha, não sabeis que os que correm no estádio, na minha, ele faz uma interrogação, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Não é assim no evangelho. Mas o que ele está dizendo é que todos nós temos que nos esforçar como se fôssemos o primeiro.
dentro do Evangelho. Não é pensando, não, eu vou receber, eu quero a 10ª colocação, a 5ª colocação. Não, devemos correr em busca do primeiro. Ele agora traz a questão do atleta que luta, no versículo 25. Note que, primeiro ele fala do esmero, depois ele diz, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Se você tiver contato com um atleta, você vê que ele tem uma alimentação específica, ele tem hora para dormir, ele tem hora para tudo. Ele se prepara, ele se abstém de muitas coisas. Alguns jogadores de futebol, quem gosta aqui de futebol, sabe que eles são às vezes demitidos do clube, porque eles gostam de baladas no final de semana. E aí eles são demitidos, porque não pode. Então tem que se abster, por quê? Buscam uma coroa humana, corruptível. Então, Paulo diz, nós não. Eu corro em busca de algo que é certo, não incerto, de algo que é incorruptível, não algo corruptível. Então, o Evangelho, para Paulo, era algo sublime, era algo primário na sua vida, era algo excelente, era algo de suma importância na vida dele. A prova é que quando ele escreve aos Filipenses, ele vai e diz que considerou tudo como esterco, em busca da excelência do Evangelho. Ou seja, a vida para ele não tinha mais esse significado que outrora talvez tivesse. Agora o objetivo dele era Cristo. E ele diz, em ambos os lados estou em apuro, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aí ele fala, agora ele diz, mas por outro lado, pesa-me a obrigação de pregar o Evangelho. Ou seja, o que é que ele diz? Que o ficar na terra para ele era a única questão, o Evangelho. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 29, Jonathan, Atos 20, 29, né? Ele fala mais uma vez sobre essa questão da preciosidade do Evangelho. 20. Daqui a pouco eu encontro o versículo, eu passo para vocês, que ele fala de que não há nada importante para ele senão cumprir 24. Olha, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então o que ele diz? Olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Aí ele diz, qual é a preciosidade da minha vida? É exatamente a pregação do Evangelho, que ele cumpra cabalmente a carreira dele de pregador do Evangelho. Umas 2 semanas atrás eu coloquei um pensamento, né, que a questão do nosso foco nas coisas do mundo termina tirando o nosso foco das questões espirituais, né? O nosso foco nas coisas efêmeras termina tirando o nosso foco nas coisas eternais. E é verdade. Paulo, ele já tinha decidido o que era o propósito da vida dele: pregar o Evangelho e nada mais. Então ele priorizou, colocou como primícia no seu Evangelho. Então nesse versículo, aliás, nesses versículos que nós lemos, deixa eu voltar aqui em meu texto, capítulo 9, pronto, versículo
enganchou aqui que não quer ir nem para frente nem para trás. Foi. Então, o que ele diz no último versículo do texto? Ele diz que ele subjugava o corpo dele, subjugava, antes, versículo 27, John, antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Bom, entra aí uma problemática. Que reprovado é esse? Provavelmente Paulo não estaria falando de si, pela crença que ele tinha, de que ele perderia a salvação, mas a reprovação seria uma repreensão do próprio Senhor concernente à vida dele. Ou seja, estava pregando, porém não era condizente com o que pregava. Ser repreendido, ser reprovado, não perder salvação, não está se referindo a isso. Vamos para o versículo de capítulo de número 10, esses versículos do 9, era só para a gente fechar o versículo. Bom, no início do capítulo 10, Paulo não pega nenhum assunto para especificamente ensinar daquilo que eles vinham fazendo de errado, daquilo que foi informado por Cloé. Mas ele pega exemplos do Velho Testamento, do povo, na sua progressão, saindo do Egito para a terra de Canaã, sendo reprovado, sendo rejeitado para Deus. Ele pega aqueles exemplos para dizer, olha, que não aconteça isso com vocês. Aquilo que aconteceu com eles, não vem acontecer com vocês. Note que no início de cada capítulo, de 1 Coríntios até aqui, tem um assunto específico. Tem um assunto. Por exemplo, capítulo 7, sobre o casamento. Capítulo 6, aquela questão de um irmão levar outro irmão a juízo. Capítulo 5, aquela questão do jovem que tinha uma espécie de incesto ali com a sua madrasta. Então, aqui não, ele começa diferente. Olha o capítulo 9, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, Paulo está se referindo ali na abertura do Mar Vermelho, está se referindo àquela nuvem que acompanhava durante o dia. Então Paulo está se referindo aqui. E ele então faz uma metáfora, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Palavra batismo, mergulhados. E todos comeram da mesma comida espiritual. Que comida? Está se referindo ao maná? Não. Ele pega o maná, sim. Pega o maná para simbolizar o ensino, aquilo que eles aprenderam de Deus. Mas, na realidade, ele não está se referindo àquele maná que vinha todos os dias. É apenas uma figura. Uma figura. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Então ele usa a figura da pedra, que Moisés bateu, ela então produziu água, a rocha produziu água. Ele pega a figura da pedra para trazer a figura da presença de Cristo ali com eles. Então note que ele está fazendo figuras. E ele vai levando, Beberam todos da mesma. Aí ele diz, versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E note que, quando Deus rejeitou, ele disse que nenhum homem da idade de 20 anos para cima entraria na terra prometida, exceto Josué e Calebe.
E no espaço de 40 anos, a Bíblia diz que todos eles foram morrendo. Ou seja, eles morreram de um envelhecimento precoce. Pensemos naqueles que tinham 21 anos de idade, então já não podiam entrar. E eles peregrinaram ali, né, fora o tempo da saída do Egito, podemos dizer 39, 38 anos. E nesses 38 anos, alguns com 59, com 60 anos, já estavam todos mortos. E pensemos que naquela época, um homem com 80 anos de idade, ele estava na sua completa virilidade. Não era como hoje, um homem de 80 anos que já está bem acabado, ou acabado. Então naquela época, o próprio Josué e Caleb, Caleb disse: olha, eu estou pronto para entrar e sair em qualquer batalha, um homem de 80 anos. Então era comum. Mas o que veio? Sobre eles veio uma doença, uma espécie de envelhecimento precoce. Eles foram envelhecendo e morrendo, e nenhum entraram. Então Paulo se retrata exatamente a isso quando ele diz, versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Ele continua trazendo ali as questões do Velho Testamento. Versículo 6. Aí ele vai e diz: estas coisas foram-nos feitas em figura. Então o que ele está dizendo? Que tudo aquilo que aconteceu lá era uma espécie de figura, era uma espécie de antítipo daquilo que haveria de vir, daquilo que haveria de acontecer. Vocês lembram que o próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, ele diz: olha, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, então, ou seja, Jesus dizendo que aquela serpente era um simbolismo daquilo que veria real. É aquilo que nós chamamos de sombra. Ali era uma sombra daquilo que haveria de vir. Então Paulo pega essas coisas e mais uma vez confirma que ali eram meramente figuras daquilo que haveria de vir. Não vá dizer que eu estou dizendo que não aconteceu aquelas coisas. Aconteceram, mas era simbolismo, era sombra daquilo que haveria de vir. Bom, vamos lá, versículo 6. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então Paulo aqui advertindo a igreja, dizendo: olha, veja o exemplo do que aconteceu. 7. Não vos faça, pois, idólatra como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Texto que eu acabei de falar, serpente de bronze. Acho que os irmãos conhecem o texto, né? As serpentes, eles murmuraram, aquelas coisas todas ali, né? E vieram as serpentes e começaram a picar, e o morticínio foi muito grande. E quando o povo vai a Moisés, Moisés recorre a Deus, Deus diz: olha, faz uma serpente, desenho de uma cobra de bronze, e põe numa haste. Todo aquele que olhar para ela e tiver sido picado, curará. Mas morreu muita gente. E ele diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então Paulo, ele começa a frisar em todos esses versículos, se você observar, a questão do pecado daquele povo. Ele vai frisando todos os pecados dele aqui, ó. Se você pegar do 8
Aliás, posso até dizer, do 7 até o 10, ele vai, em cada um deles, frisando aí qual foram os pecados dele, dizendo: olha, não faça essa mesma coisa, não peque, não, porque senão... Então ele começa a frisar ali esses pecados. Versículo 10. Versículo 10, já lemos. Então, no que é que nós vemos aí o pecado no versículo? Murmuração. Não murmureis. E o povo de Israel, eles fizeram 10 murmurações, Deus tolerou, foi tolerando, na 10ª Deus não tolerou mais. Então era um povo que viveu na escravidão, a maioria, todos eles ali, praticamente, nasceram na escravidão, não tinham vida tão regalada, mas era um povo muito exigente, povo muito murmurador. O próprio Deus diz que ele era um povo de dura cerviz. Então um povo muito... E Deus chegou a um determinado momento que não suportou mais tanta murmuração. Versículo 11. Aí Paulo, ele de um certo modo, explica do porquê esses versículos, esse texto que ele tem trabalhado. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos dias. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então o que que ele diz? Gente, em outras palavras, vocês são sabedores, versículo 1, daquilo que aconteceu com os nossos pais. E o que foi que aconteceu com os nossos pais? Aí ele começa a narrar, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Aí ele diz, olha, o pecado deles foram esse. Então, tudo isso ficou escrito, diz ele, para que nos sirva de exemplo. Portanto, se você pensa que está em pé, cuidado que não caia. Versículo 12, já lemos. Versículo 13, só finalizando aqui o tópico. Não veio sobre vós tentação senão humana. Bom, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então note bem, note que Paulo, nesse ponto, ele começa a não abordar algo específico, mas uma espécie de, poderia dizer, exortação. Porque geralmente o que se entende no meio evangélico, que exortação é quando você chega para alguém e começa, olha você, no tal. Não, mas exortação é uma palavra de conforto falando a verdade. Você está consolando a pessoa falando a verdade. É o significado da palavra exortação. Agora, nesse ponto, o versículo 14 em diante, ele começa a abordar um ponto, que é aquela questão de estar na mesa profana e ao mesmo tempo na mesa santa. E ele vai trabalhar agora essa questão. Olha, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mas por que essa conclusiva? Portanto, está finalizando o ponto? Sim, porém,
é uma conclusiva meio longa, porque ele poderia parar nesse único versículo e encaixar aquilo que ele já disse até o 3 com esta conclusiva, portanto. Porque quando eu uso a expressão portanto, implica dizer que eu estou fechando aqui, eu vou agora finalizar esse assunto. Mas olha o versículo 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Está se referindo à ceia. Ele faz dois questionamentos, um em relação ao sangue, que é o vinho, outro, o corpo de Cristo, o pão. E ele diz: porventura, aliás, o 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Vocês estão lembrando que eu já falei sobre essa questão, abordando lá o capítulo, foi 8, abordei um pouco sobre essa questão, nós falamos sobre isso aqui. Então Paulo, ele torna a focar essa questão, né, de nós sabermos separar a nossa conduta, cristão, mundano. Então não podemos ao mesmo tempo ter esses dois aspectos de vivência. Então nisso aqui nós até já abordamos em relação àquelas, vocês irmãos são lembrados, eu falei sobre aqueles leilões, né, que às vezes você arremata, e aí nós estávamos falando sobre a questão da comida, nós tocamos sobre isso aqui, e aí a pergunta, posso comer, não posso, aquela coisa, não, porque foi um leilão do santo tal, e aquela coisa, e nós falamos, estava abordando lá sobre o fator comida, né? Então até trouxemos para isso aqui. Mas a questão não é aqui o comer, não é o comer. Lá fala comer a coisa sacrificada ao ídolo. Aqui é participar da mesa, da festa, está ali. É um festejo dedicado a uma determinada entidade. Alguém me convida, lá eu estou. Ora, a partir do momento que eu vou, eu já estou sendo contribuinte. Mesmo que eu não coma, mesmo que eu não dou um centavo, mas a minha presença já é contribuição. Nós sabemos que muitas vezes o número influencia. Vamos pensar aqui num comício de um candidato, num político partidário. Se ele tiver no comício dele ali 600 pessoas, ele vai ganhar muitos votos, porque as pessoas vão dizer, pai, fulano vai ser eleito, tá, muita gente, eu vou votar nele também. Mas, se ele tiver no comício dele 5 pessoas, não vou votar nele não, isso aí não vai ganhar, eu vou jogar meu voto fora. Então o número é muito importante, e se eu estou ali, eu estou reforçando a outros que venham crer naquilo ali, que eu nem creio, mas estou ali. Então Paulo vai trabalhar nessa parte aqui, falando da mesa do ídolo, diferente de lá, porque lá ele fala sobre o comer, aqui ele fala sobre o participar. Versículo 20,
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Eu queria convidar o pastor Edmar. Nós vamos trabalhar aqui o capítulo de número 11, porque o 10 nós já falamos. E o 11 tem uma coisa problemática. Pastor Edmar, nós vamos trabalhar a partir do versículo 17, que é a ceia do Senhor. E do 1 ao 16, nós trabalharemos na próxima semana, porque vai entrar aquela questão do uso do cabelo, do uso do véu, do uso dessas questões. Então nós vamos abordar melhor. Pastor Edmar, vem cá, por gentileza. E nós vamos tirar as dúvidas do irmão, porque ele diz, sim, então, por que usa o véu? Porque em determinado lugar não corta o cabelo. E por que nós cortamos o cabelo? Então nós vamos trabalhar exatamente isso. Nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 16. E o pastor Edmar vai ficar com vocês aqui do 17 em diante, até o final do versículo, que é sobre a ceia do Senhor. Um assunto hoje não muito complicado, mas nós temos que estudar. Ele disse que não pode falar sobre o cabelo porque ele não tem, né? Então, mas você fica aí, pastor Edmar, do 17 ao restante do versículo. E infelizmente eu vou ter que retirar daqui o pessoal que vai fazer o encontro. Então eu gostaria de convidar vocês para aquela sala ali, para a gente ter uma conversa com os irmãos que vão fazer o encontro. Os irmãos podem se dirigir ali à sala. Só Jesus. Se quiser cortar a gravação aí, fica melhor, viu? Meus irmãos, vamos só fazer mais uma oração. Quero convidar você, mesmo sentado como está, a fechar os seus olhos. Pai Santo, Pai Bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e majestoso nome. Nós rendemos graças ao Senhor pelo Teu amor e pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Te pedimos que o Senhor, Pai, continue falando profundamente ao nosso coração, segundo aquilo que é a Tua vontade. Ó Deus, concede graça, sabedoria a mim, meu Pai, para ministrar a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito. É o que eu te suplico no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nós vamos continuar